O problema é o que existe do outro lado dela. Há relatos de gente que não pisa na rua há meses. Não por escolha, mas porque o próprio corpo virou uma prisão, com fechadura por dentro. E aí aparece McAllen no Texas. McAllen carrega um rótulo incômodo, uma das maiores taxas de obesidade nas listas que circulam por aí. Só que lista não sente sede, número não sente dor no joelho, estatística não acorda de madrugada, ofegante, tentando lembrar quando foi a última vez que respirar foi fácil. O que se sabe é que a mais obesa depende de como se mede, depende do recorte, do ano, da fonte, do método. Isso não apaga o problema. Só arranca a maquiagem da manchete e deixa a pergunta certa no lugar. Se até o título muda com a régua, o que sobra quando se olha para a rua? E a rua em McAllen não grita, ela sussurra. O primeiro sinal é o silêncio do movimento. Asfalto quente, distâncias que parecem pequenas no mapa e enormes no corpo. Há relatos de calor e umidade, quase o ano inteiro. E calor não é só desconforto. Calor vira desculpa pronta. É o tipo de coisa que faz qualquer caminhada virar depois. Só que existe outro detalhe. Mesmo quando alguém decide andar, às vezes não existe caminho que pareça confiável. Calçadas falham, faixas somem, sombra quase não aparece. A travessia parece aposta, não passeio. O desenho do lugar parece dizer uma coisa. Sem falar, o corpo vai no banco e a vida vai no volante. Tudo fica a 20 minutos, mas é de carro. Sem carro, o perto vira longe demais. E quando o corpo para de se mover por padrão, gastar energia vira opcional. Isso muda a história. Porque não é só sobre disciplina. É sobre um dia inteiro que pode acontecer sem um passo real. Aí a paisagem começa a repetir um padrão. Letreiros, janelas de drive-thru, placas prometendo rapidez. A sensação é de uma sequência infinita de convites. Como se a rua tivesse sido desenhada para não dar trégua. O detalhe não é existir fast food. Isso existe em qualquer lugar. O detalhe é a frequência, a repetição, a falta de intervalo para o cérebro esfriar. Quando a mesma oferta aparece a cada esquina, ela não precisa ser irresistível. Ela só precisa estar lá na hora do cansaço, na hora da pressa, na hora em que barato parece argumento final. E existe uma ironia silenciosa. Quanto mais a cidade facilita, mais ela complica. Porque a facilidade vem com gordura, açúcar e sal. E com um tipo de conforto que cobra juros. A ideia de comer menos e se mexer mais parece simples, quase elegante. Só que aqui, se mexer mais vira projeto. Em cidades desenhadas para carros, o dia tem pontos de atrito. O calor empurra para dentro. A falta de sombra encurta qualquer tentativa. A travessia desanima. O tempo transforma. Vou caminhar em não hoje. Isso cria um sedentarismo que não parece sedentarismo, parece normalidade. E quando o corpo não gasta energia, ele vira um cofre. Qualquer excesso entra e fica. Só que o excesso quase nunca chega como exagero. Ele chega em porções que parecem normais, em bebidas que parecem só uma, em rotinas que parecem comuns. O dia costuma começar com algo bebível, doce, cremoso. O que é doce e bebível passa fácil. E justamente por isso passa do ponto antes de virar comida na cabeça. O corpo entende açúcar rápido como alerta. Sobe energia, sobe prazer, sobe vontade de repetir. Só que o pico cai. E quando cai, cai com fome, cai com irritação, cai com aquela sensação de precisa de mais alguma coisa agora. Isso parece falha de caráter, mas é previsível. É o tipo de coisa que acontece quando o dia vira uma sequência de recompensas rápidas. Aí entra o padrão que vem pronto. Um copo grande, batata do lado, carne reforçada. E o perigo é quando o padrão já vem completo. E pedir menos parece pedir errado. Nesse ponto, normal muda de tamanho. Tirar o refrigerante parece incompleto. Comer só o lanche parece faltar alguma coisa. E voltar ao básico começa a soar como castigo, não como cuidado. E tem um empurrão silencioso além do prato e da rua. A mente exausta, que troca a reflexão por impulso. O que se sabe é que sono ruim e estresse crônico podem bagunçar apetite e decisão. Não dá para afirmar
como cada pessoa vive isso. Mas quando uma cidade já dificulta movimento, já oferece calorias em excesso e ainda exige pressa, o cansaço vira o empurrão final. O saudável exige planejamento, tempo, cozinha, lista. E o rápido exige só um volante e um cartão. Aí aparece o supermercado, com cara de solução. Só que o mercado vira um teatro de promessas. Palavras bonitas na frente. E um conteúdo que não conversa com o corpo por dentro. Leve, natural, com vitaminas, sem culpa. E, quando a cabeça está cansada, a palavra certa vale mais do que ler o resto. Muita coisa ali é energia fácil com nutrição vazia. Bebida que parece fruta, mas se comporta como sobremesa líquida. Pacote pequeno que não dá saciedade. Caixa colorida que normaliza açúcar como café da manhã. E o fator mais cruel entra sem fazer barulho. Preço. Quando o bolso manda, a escolha muda de nome. Deixa de ser saudável ou não e vira dá ou não dá. No fim do dia, o corpo pede descanso e a cidade oferece isso embalado como recompensa. Frito, cremoso, salgado, doce, grande, não como exceção. Como final de um dia que já foi demais. O susto não vem na hora, vem em semanas. Em anos, vem como algo que diminui aos poucos. Fôlego, mobilidade, liberdade, e então aparece o depois. Há relatos de pessoas para quem o mundo encolheu até caber num quarto. A rotina vira cama, a liberdade vira lembrança. E a primeira pergunta do dia não é como sair, é o que dá para comer agora. Esse tipo de história vira espetáculo na internet. De perto, soa como inventário. Remédios, falta de ar, dor e uma frase que sempre volta. O corpo pede para parar e a mente pede para continuar. O detalhe que incomoda é que não existe um momento mágico em que alguém escolhe virar isso. Existe repetição, existe hábito, existe o dia comum acumulando decisões pequenas, até virar parede. E aqui, McCallum vira um aviso. Quando tudo conspira para facilitar o excesso e dificultar o básico, o resultado não é surpresa, é consequência. Só que consequência não encerra a história. Ela muda o tipo de pergunta. Se alguém consegue recuperar um pouco de autonomia, então existe uma fresta. Mas o lado de fora continua igual, com o mesmo calor, as mesmas distâncias e os mesmos convites em sequência. O que assusta não é a refeição, é o futuro que ela pode construir, sem barulho, dia após dia. Quantos lugares estão construindo esse mesmo depois, sem perceber? Se este tipo de investigação prende a atenção, vale deixar o like e se inscrever no canal. Ativar as notificações ajuda a não perder o próximo caso. E nos comentários, qual cidade ou tema deveria ser o próximo a entrar no radar do Curiosidade Proibida?